Fala galera, no episódio de hoje, infelizmente, nós temos que trazer que aquela sequência surreal de ganhos foi quebrada por um dia de talvez mau comportamento, de um dia onde infelizmente as coisas não saíram muito bem como eu queria. A parte mais difícil é aceitar um stop, mesmo quando ele é dentro do gerenciamento, mesmo quando ele é parte do sistema, dentro do seu plano de trading, não perdeu mais do que deveria, tá tudo perfeito, você seguiu ali a risca e a plataforma te ajudou a fazer a trava dessa operação, e ainda assim você fica com esse sentimento que incomoda. E isso mostra pra mim a diferença grotesca, não só de comportamento, mas de sentimento entre day trade e swing trade. Eu confesso que quando você está em operações que na grande maioria das vezes você deixa uma ordem pendente, ou você simplesmente executa e vai fazer outras coisas, porque se for ali um swing semanal, possivelmente você vai carregar 2, 3, 4 dias a operação, certo? Se for uma posição, possivelmente 2 semanas a 2 meses até. Então, você não precisa ficar preocupado todo momento com o que está acontecendo no mercado, porque ele não vai te dar resposta imediata, enquanto automaticamente quando nós estamos no trade ali, a gente fica de olho, a gente vê o mercado indo contra e por mais que eu já tenho tanto tempo de experiência, eu confesso que pelo menos para mim ainda incomoda ver o mercado no contra, você começa a se autossabotar, se perguntando se a sua operação foi bem feita, se a sua operação está dentro do sistema, se você poderia ter feito algo melhor, se você poderia ter esperado. É engraçado que todas as vezes que a gente faz uma operação e o mercado anda a favor, automaticamente a gente associa isso com uma análise perfeita e que eu poderia ter entrado com mais. Então tem sempre algo contra que nós ficamos pensando numa operação indo contra ou a favor. Se é a favor, eu poderia ter feito melhor, eu poderia ter adicionado mais, eu poderia ter feito isso com mais contratos, com stop menor, carregado melhor essa posição. E se vai contra, você fica, pô, de repente eu deveria ter segurado. De repente eu poderia ter esperado essa entrada aqui. E hoje foi um dia que pra mim, infelizmente, foi de stop, mas fica aí uma sequência muito boa positiva, extremamente dentro do gerenciamento. Eu vou até compartilhar com vocês a minha conta, mostrar como que ela tá fluindo, como que eu controlo o risco. A gente já falou disso em outros vídeos, mas eu acho que conforme a gente vai conversando e demonstrando isso dia após dia, traz confiança, traz conhecimento. Esse é basicamente um diário pessoal para mim, esse canal. Eu reassisto os vídeos, eu reanaliso, eu vejo as minhas operações. Isso daqui para mim é como se fosse um trading journal. Essa é é a resposta. Então é onde eu faço as minhas operações e depois eu coloco aqui, talvez ajude vocês a identificarem problemas que vocês estão passando também, mas mais do que isso é para eu poder voltar aqui, olhar e falar assim, cara, eu preciso arrumar isso daqui foi bom, eu tenho que aceitar isso, e acho que faz parte do processo. Então vamos dar uma olhadinha no relatório das operações, vamos dar uma olhadinha nas operações de hoje, o que eu poderia ter feito de diferente, o que realmente deveria ter sido aceitado. Fechado? Vamos lá. Bom, então como vocês podem ver, esse é meu relatório de performance nessa conta. Hoje eu estopei, acho que eu estopei demais pelo que o mercado mostrou. Esse é o meu stop normal. Quando o dia tá ruim, $100. Quando o dia tá normal, 150. E quando o dia tá muito bom, infelizmente eu ainda estopo 200. Eu, por talvez um excesso de confiança de estar basicamente só nas lives 7 dias positivo, só que operando para mim mesmo, né, sem mostrar aqui as aprovações que eu fiz de mesa que até me recusaram a passar a conta real, eu já estou 14 dias positivo, então não quer dizer que eu não tenha loss no dia, quer dizer que eu estou fechando o dia positivo. Automaticamente, você fica um pouco mais confiante de uma maneira que isso infelizmente acaba atrapalhando o trade. Eu vou depois criar um vídeo sensacional, então não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho, porque o vídeo que eu vou trazer aqui para vocês, referente à mentalidade e gerenciamento de risco, talvez realmente mude
o seu comportamento para te tornar um pouco mais profissional. Então a gente começa a ver aqui que eu basicamente não fiquei em drawdown nessa conta, todos os dias foi ganhando um pouco. Quando chegou aqui nos 360, eu tive um pouquinho de resistência, né? Seguramos aí um pouco, perdemos um pouquinho, devolvemos, voltamos aqui para 270. Depois mais um dia de ganho simbólico, foi quando a gente fechou a primeira semana com $500. Logo, ontem nós fizemos aí $270, tá? O que trouxe a gente aqui para cima. Na verdade, foi até um pouco mais de 270, foi 320 e eu acabei devolvendo um pouco durante o dia. Hoje, na abertura, a gente pegou um trade que andou a favor, eu acabei estopando ele por uma questão técnica mesmo. E depois foram exatamente dois trades aí de prejuízo, ambos de $70. Um foi 75, o outro foi exatamente 70. E aqui tá o meu erro. Porque apesar de eu ter conseguido controlar o stop, porque era para ser dois stops de 100, porque eu entrei com dois contratos, eu consegui cortar esse stop pela metade, ou quase pela metade, durante o processo do mercado. Ele brigou na região, não queria me entregar aquele preço, eu acabei preferindo por encerrar. Só que eu deveria ter ido com um contrato. Eu não deveria ter ido com dois. Talvez o excesso de confiança fez com que eu entrasse com dois contratos, mesmo não sendo minha operação 10 de 10. Não sendo nem uma 8 de 10, vamos colocar assim. E assim que eu estopei, o mercado me deu uma entrada 10 de 10. Cara, foi surreal. Foi um negócio bizarro. Eu já tinha travado a plataforma, e aí eu concordo com o meu mentor nessa parte de mentalidade. O mercado é racional, mas nós somos seres humanos emocional, tá? Nós trabalhamos na emoção. A gente trabalha na emoção tentando, em certos momentos, colocar uma racionalidade. Mas o nosso instinto é emocional. E todas as vezes que você precisa ou estiver agindo por instinto, que é do corpo, e é o corpo que te coloca nesse estado, a sua mente não controla, nós passamos a agir pela emoção. Então, tirando psicopatas, não existe um ser humano que não vai agir na emoção durante a emoção, independente do controle mental que ele tenha. É por isso que é extremamente importante a gente ter um gerenciamento de risco mecânico. Então, eu estopei, eu fechei a plataforma, eu travei ela, não posso mais fazer a operação para o resto do dia, e mesmo aparecendo uma operação 10 de 10, eu tive que aceitar e ficar de fora. Até porque uma operação 10 de 10 tem 50% de probabilidade de dar certo. Poderia ter sido $300 de stop, certo? Poderia ter sido 350. Na 10 de 10 eu entro com dois contratos, três contratos e o mercado estopa. E aí eu perco um trabalho de 2, 3, 4 dias positivo. Isso não pode acontecer. Minha performance está boa, ela poderia estar melhor, e eu ainda não peguei dias para fazer isso acontecer. Então, talvez em um certo dia nós vamos bater aqui, ó, 500, 600, que é o máximo que eu posso fazer nessa conta por dia, senão entra na regra de consistência. Posso fazer um pouco melhor, mas eu acredito também que eu não peguei o dia para fazer isso, então eu não vou me julgar em referente a isso. Hoje eu me julgo pelo excesso de confiança e ter entrado com a mão pesada em dois trades que eu não deveria ter, talvez nem feito a operação, mas jamais ter colocado aquela mão pesada de início. Agora é fazer as correções, amanhã é um novo dia, nós ainda estamos positivo $200 para a semana, tá? Então, eu estopei os 150, mas ainda estamos $200 positivo para a semana. Vamos ver se amanhã de repente vem um dia de 150, vem um dia de 200. Se estopar, novamente, entre 100 e 150. Nesse cenário, eu não quero devolver 200, a não ser que seja uma operação 11 de 10. Vê se a gente consegue fechar que seja 100, 200, $300 positivo na semana. Por quê? Porque nós vamos ficando cada vez mais próximos da meta que a mesa solicita pra gente. Perfeito? Bom, eu espero que vocês estejam gostando. Não deixe de se inscrever no canal, tá? E agora eu gostaria de mostrar para vocês as operações de hoje. O mercado foi bem complicado. No começo da live eu falei assim: vai ser um dia muito difícil, aonde as três probabilidades, se nada mudar, são iguais. Do mercado continuar subindo, do mercado derreter e entregar uma grande parte desse movimento e do mercado lateralizar por conta da estrutura de leilão, tá? Era uma região importante onde o mercado poderia realmente lateralizar e ele fez. Eu estava esperando essa compra aqui, ó,
Toda a aula estava esperando essa compra desse P, o mercado falhou, foi onde nós ganhamos dinheiro aqui, foi onde nós ganhamos dinheiro aqui, certo? E eu queria ter conseguido, queria que o mercado tivesse aberto aqui, falhado ou simplesmente feito um pullback aqui, teríamos comprado aqui, e o mercado ter vindo nessas regiões que está marcada faz tempo, desde o começo do processo com essa conta. O mercado poderia ter ficado em D, foi a nossa primeira projeção aí pro dia. Se ele falhasse nessas mínimas aqui, ó, a gente poderia comprar, então ele tinha essas duas regiões para falha, e foi exatamente onde ele veio falhar. Ou se a gente olhar aqui, ó, foi exatamente a mínima que o mercado veio falhar. E aqui tá o meu erro. Eu fiz uma operação antes do mercado chegar na região, tá? Aqui era a região. Eu comprei esse pullback aqui, ó. O mercado fez que ia, voltou. Quando me estopou curto, porque eu apertei o stop. Quando o mercado voltou, fez o pullback na zona de volatilidade. Quando ele fechou acima, 80% de probabilidade dele buscar o próximo topo. Só que eu não esperei ele fechar dentro da região. Eu simplesmente executei o trade. E aí, novamente, o meu stop ele estava aqui embaixo. Ó. Quando o mercado, em toda essa agressão de compra, ele foi absorvido por essa venda, eu saí aqui, tá? Então eu estopei curto. Eu pelo menos fui sincero e honesto comigo mesmo em estopar curto. Só que nisso eu tava com 2 contratos. Eu poderia ter feito tranquilamente essa próxima operação. Só que eu tava com 2 contratos e acabou a minha cota pro dia. Até mesmo emocionalmente ali, já tinha feito cagada, já parecia trade de recuperação, eu preferi ficar de fora. E aí o mercado ele veio em uma região excelente, que foi exatamente no nosso ponto de reversão, onde nós estávamos esperando o D falhar, na nossa teoria do leilão. Quando o mercado tocou, era para entrar com o stop loss abaixo e ter saído exatamente aqui, um trade de 1 para 5, tranquilo, não ia ter problema nenhum. E se não tivesse rolado, o que não teria, essa é a grande realidade, hoje seria a primeira vez que eu esperaria uma confirmação. Por que eu não faria esse trade? Porque nesse momento foi o único momento do mercado que eles tiraram muitas opções de compra do book. E aí o fluxo ficou muito vendedor. E eu achei que até que seria um pullback para continuar. Só que quando esse mercado voltou e fechou com essa rejeição, todas as compras apareceram e automaticamente o mercado começou a diminuir a venda, fez o contrário, flipou muito rápido. E aí foi o que eu falei pro pessoal, tem a compra nesse pullback com o stop aqui embaixo, mais seguro. E aí para entrar pesado, esperar um candle fechar na região de valor e ele tem 80% de probabilidade de buscar o topo. E foi literalmente a máxima do dia. Então a entrada seria aqui com 3 contratos, stop loss abaixo e teria sido aí uma operação que não só pagou 1 para 3, mas teria pago pra gente aí 27 pontos com tranquilidade, tranquilidade. Esse seria o trade que a gente nem precisaria mexer, porque o book não mudou mais, as opções só adicionaram mais compra, e eu confesso que eu até achei que depois de tudo que aconteceu aqui, o mercado poderia pelo menos tentar vir trabalhar nessas regiões aqui acima. Óbvio que ele pode vir ainda, só que ele automaticamente aceitou essa região que foi extremamente importante para a consolidação do dia, tá vendo? O mercado trabalha em zonas de valor. De valor a valor, de valor a valor, oferta e demanda. E foi exatamente nesse cenário aqui que eu acabei ficando um pouco chateado, queria compensar de alguma maneira, só que parar para pensar, fui para academia, deixei o estresse lá, voltei com a mente tranquila. Por quê? Eu não perdi mais do que deveria. Eu fiz talvez uma burrada de fazer operação com um pouco mais de contrato que eu deveria, de ter entrado com muita confiança em uma operação que não foi confirmada. Sim, mas tá tudo bem. Então, para amanhã, qual que é o meu plano para amanhã? É recomeçar do zero, tá? Como se essa semana tivesse negativa, operar com um contrato apenas e com as minhas confirmações. Tem que ser trade bom para eu fazer amanhã e sexta-feira. Senão eu vou ter que encerrar essa semana apenas com esse lucro de $200. Semana que vem é uma nova semana, vou estar renovado. Porém, para evitar qualquer tipo de euforia por conta de um cenário tão positivo que nós estamos vivendo no operacional, eu vou seguir uma metodologia de realmente operar os melhores trades para o restante da semana, senão eu fico de fora. Perfeito? Bom, se você está gostando dessa saga, não esqueça de deixar um comentário, de deixar uma curtida, de se inscrever no canal, participar das lives que é extremamente importante, onde eu compartilho conhecimento, e espero que esse jornal do trader que está fazendo tão bem para mim, de alguma maneira
agregue na sua vida. E eu vejo você no nosso próximo episódio.